corpo e em espírito. O sexo é providência de Deus para nossa união. Se você já é casado há algum tempo, você me desminta por gentileza se eu estiver falando uma besteira. Mas se você fica um tempo longo sem transar com seu marido ou com a sua esposa, não parece que as brigas aumentam, que os conflitos aumentam? Se a gente fica sem essa comunhão carnal, não dá a impressão de que a gente está se afastando um do outro? De que o relacionamento está esfriando? De que as coisas começaram a perder um pouco o sentido? Eu percebo isso no meu relacionamento. Quando eu e o Léo, por motivos alheios à nossa vontade, ficamos muito tempo sem transar, a gente começa a se estranhar, a gente começa a brigar. Como eu já tô ligada, né? Como eu já sei que nada nessa vida exclui a espiritualidade, tudo tem a ver com espiritualidade, eu já tô ligada, eu já sei que tá faltando sexo. Uma das recomendações que a Bíblia nos dá é para não deixar as nossas obrigações maritais de lado. A gente não pode deixar o sexo de lado no casamento. Não transar no casamento é pecado, assim como transar fora dele. Bom, Hebreus 13:14 vai dizer o seguinte: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Aqui a gente já começa a falar de pornografia. A gente já começa a falar de um leito conjugal que deve ser conservado puro. Como que o teu leito conjugal vai ser conservado puro se você vai transar com seu marido ou com a sua esposa, lembrando daquela cena de pornografia que você assistiu ainda há pouco? Querendo que o seu marido ou a sua esposa representem na cama para você aquela cena que você viu num filme pornô. Não tem como você conservar o seu leito puro se você traz junto com você toda a bagagem pornográfica que você acumulou ao longo da sua vida, né? E Deus julgará os imorais e os adúlteros. Bom, imoralidade sexual, a gente acabou de falar sobre isso. A imoralidade sexual é quando Deus não está incluído no nosso sexo. E aí, agora a gente vai falar sobre adultério. O que é o adultério? Bom, Deus manda não adulterar. O 7º mandamento do Senhor, Êxodo 20:14, é: não adulterará. Já está em Êxodo, lá no começo, segundo livro da Bíblia. Não adulterará. Levítico 20 vai dizer qual é a sentença da ruptura desse mandamento. Levítico 20:10 vai dizer: se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. A Bíblia é justa, ok? Não existe na Bíblia pesos e medidas diferentes para homens e mulheres, ok? Existem diferenças no sentido funcional, né? Funções sacerdotais, funções matrimoniais, mas 2 pesos e 2 medidas no que diz respeito à justiça de Deus, não. Homens e mulheres são iguais à imagem e semelhança de Deus diante dele. E no dia do juízo final, seremos julgados igualmente. Então, Levítico 20:10 vai dar a sentença na lei para o homem adúltero e para a mulher adúltera. E a lei diz que o adultério é um pecado de morte. A morte de que se trata Levítico é apedrejamento. A gente vai ver isso daqui a pouco lá na mulher adúltera em João 8, né? Que os sacerdotes levam uma mulher pega em adultério para Jesus condená-la, dizer o que fazer com ela. Então, quando a Bíblia diz que eles têm que ser executados, a Bíblia também vai dizer que o adultério é um pecado de morte. Só que aqui a morte não é só física, a morte também é espiritual. O pecado do adultério traz morte espiritual para nós. Por quê? Porque vejam, se o casamento é tudo isso que a gente conversou, é para a glória de Deus, é para a manifestação da glória de Deus na terra, e a gente adultera, a gente quebra alguns princípios fundamentais nesse relacionamento. A gente quebra a confiança, a gente quebra o amor, a gente desonra o amor do outro, a gente desonra ele. Então, Deus se alegra com isso? Óbvio que não, Deus não se alegra com isso. Então,
o Novo Testamento vai confirmar essa questão. A gente leu Êxodo e Levítico e no Novo Testamento a gente vai confirmar essa questão. Em Mateus 5, versículos 27 e 28, Jesus vai dizer o seguinte, ele confirma a lei e vai dizer o seguinte: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Bom, mulheres, Jesus nos diz: eu, porém, vos digo que toda aquela que olhar para um homem para o cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ele. Certo? Então, Jesus aqui eleva o nível do adultério. No Antigo Testamento, o adultério era considerado a troca física. Se você transa com outra pessoa, você está adulterando. Se você tem uma troca física com outra pessoa, você está adulterando. Aqui, o que Jesus vai dizer? Se você pensar em sonhar que está transando com outra pessoa, se você olhar para o corpo de alguém e desejar sexualmente essa pessoa, você já adulterou. Por quê? Jesus conhece o seu coração. Jesus conhece os seus desejos. Aí eu te pergunto, o que é a pornografia, se não você assistir a uma cena de sexo cobiçando os corpos que você está vendo? Porque quando você assiste pornografia, você tem um objetivo. Você não está assistindo pornografia só para se divertir, para achar bonito, como você assiste um filme do Rei Leão. Você está assistindo pornografia porque você quer, como objetivo final, o prazer, o orgasmo. Estou mentindo? Estou errada? Comentem aí alguma coisa, por gentileza. Não me deixe falando aqui sozinha, não. Porque eu nunca fiz live sozinha desse jeito. Eu estou constrangidíssima. Estou temerosa do resultado disso aqui. Gostaria que vocês interagissem comigo um pouco mais, mandando mensagens de estímulo e ajuda. Como fala? Me empolguem, por gentileza, para eu não me achar louca falando sozinha. Bom, quando a gente então assiste a pornografia, a gente está cobiçando, desejando com o objetivo final do orgasmo, certo? A gente quer gozar, a gente vai se masturbar para alcançar um orgasmo. Então, Jesus já está dizendo para você que você está adulterando ali. E quando você é solteiro? Quando você é solteiro, você está sendo a pessoa mais egoísta, egocêntrica e idólatra de si de todos os tempos, né? Com o casamento você desonra tanto a si quanto o outro, e solteiro você desonra somente a si. Então, o que nós vemos aqui? Jesus constatando para nós que os nossos olhos nos fazem pecar. Dando sequência, tá? O que é pornografia? Vocês viram que eu tô aqui super dedicada separando em tópicos, né? A gente já viu o que é o sexo, a gente já viu o que é o adultério. Agora a gente vai discutir o que é a pornografia. Vamos analisar criticamente, vamos sair do corpo e vamos dar uma analisada criticamente o que é a pornografia. Primeiro, a pornografia escraviza a mulher que está lá fazendo a pornografia e o homem também, assim como escraviza você. Veja, você acha que quem faz filme pornô é realmente feliz fazendo aquilo? Realmente se sente seguro, confortável e em paz fazendo aquilo? Porque eu acho muito difícil você transformar o seu corpo numa vassoura, num objeto, em qualquer coisa que se pegue, se use e depois descarte e se sentir valorosa no final e se sentir respeitado no final, né? É uma escravidão de uma falsa realidade. Eu tenho a impressão de que se cria uma falsa realidade. Porque ninguém tá olhando para aquela mulher que tá ali transando com um cara ou com uma outra mulher, ou sabe lá Deus com o quê, porque eu já vi pornografia de todos os tipos, até com animais. E ela tá ali, a gente não quer saber o nome dela. A gente não quer saber
o que ela tem pra dizer. A gente não quer saber se ela tem faculdade. A gente não quer saber se ela tá feliz fazendo aquilo ali. A gente não quer saber onde ela mora. A gente não quer saber nada a respeito dela. Pelo contrário. Se ela puder não falar, melhor, porque não estraga a nossa fantasia. Porque se a gente sabe quem é aquela mulher por detrás daquele corpo escultural, aqueles peitões de silicone, aquela bunda maravilhosa, a gente perde o tesão. Porque ela vem com os dramas dela, ela vem com as dificuldades dela, ela vem com as subjetividades todas dela. Ela vem com a carga emocional inteira. Sabe? Se a gente for perguntar pra ela quem é a mãe dela, quem é o pai dela, a gente não vai mais ter tesão naquele corpo. Então veja, você desumaniza aquele ser que tá ali e o transforma num sistema de sexo gratuito. Gratuito não, né? Porque você compra esse sexo com o dinheiro que Deus te dá. Deus provê dinheiro para você sustentar sua família, sua casa, comprar comida, enfim, roupa para suas crianças, e você tá gastando com pornografia na internet. Porque esse ano, na pandemia, não quero te enganar não, mas o consumo pornográfico aumentou mais que 10 vezes. Pode pesquisar na internet, eu não vim aqui mentir para você não. Tá? E no Brasil, as mulheres brasileiras são as que mais consomem pornografia no mundo. Muito obrigada ao funk por isso. Porque o que o funk é, além de uma pornografia ao vivo com trapos de roupa? Porque na pornografia que a gente rotula de pornografia, tá todo mundo pelado. No funk tá todo mundo quase pelado e eles têm legalidade e autoridade para fazer o que quiser, onde quiser, e a gente tá pagando ingresso para assistir. A gente tá ovacionando, a gente tá enaltecendo, a gente tá engrandecendo pessoas que estão chamando as mulheres de cachorra, safada, de vagina ambulante. Então, o que a gente tá fazendo? A gente tá propagando uma imagem da mulher fácil, da mulher estuprável. Você entende? Primeiramente, boa noite, não existe estupro culposo, tá? Não existe não intenção de estuprar. Vamos conversar isso aqui agora, eu e você, tá? Estupro é estupro, ponto. Não é não, ponto. Ok? O que eu estou dizendo é a cultura do sexo fácil. A cultura do homem que tem o sexo a todo custo, independente do que a mulher quer. O funk fala isso pra nós, a todo momento. Vem cá, safada, senta aqui, faz isso, faz aquilo. Tem funks nos proibidões cariocas que fazem apologia ao estupro. E nós estamos comprando a ideia. E nós estamos cantando isso. E nós estamos ensinando aos nossos homens que o nosso corpo é um objeto para o prazer dele. Que o nosso corpo é um usufruto, que ele pode fazer o que ele quiser. Se ele viu na rua e ele gostou, ele pode usar. E nós estamos cada vez encurtando mais as nossas roupas para mostrar para esses homens doentes, que eles podem ver e usufruir do que quiserem, a hora que quiserem. Então, o nosso comportamento ajuda a homens doentes praticarem as suas atrocidades. Você concorda comigo? Eu estou falando uma coisa muito absurda para você? Eu estou sendo a louca do rolê falando isso para você? Que o seu decote chama a atenção dos meus olhos mais do que os seus olhos? Que a popa da sua bunda chama a atenção dos meus olhos mais do que a sua hombridade, mais do que a sua honestidade, do seu caráter? Então nós estamos aqui escravizando corpos. E não é só na pornografia explícita, é na pornografia da indústria musical também. Abre o olho, manto. E o que a masturbação é? A masturbação é nada mais do que um sexo egoísta que diz que eu posso todas as coisas, independente do que eu causo no outro.
Então, eu olho para um corpo nu, eu o desejo, logo eu adultero, logo eu tenho liberdade sobre ele. Certo? Se eu compro pornografia, o que eu estou comprando é o direito de usar o corpo do outro para o meu prazer. Ok? Bom, pornografia não é o mesmo que fazer sexo, porque o sexo foi Deus quem criou. E tudo o que Deus criou, ele chamou de muito bom. Eu sempre digo e repito aqui, leiam Gênesis 1, 2 e 3 até vocês saberem todos os versículos de cor. A resposta para a maioria dos nossos problemas humanos estão em Gênesis 1, 2 e 3. Então, quando Deus diz que é tudo muito bom depois que ele cria a mulher, ele também está falando da nossa sexualidade. Porque os nossos corpos foram criados pela mão do Criador. Porém, desde a queda, o homem vem deturpando tudo que é bom, tudo que Deus disse que é muito bom. O homem vem deturpando e criando para si um monte de verdade relativa. A gente relativiza absolutamente tudo. Nós estamos relativizando até mesmo a Bíblia. Porque agora a gente resolveu dizer que ela precisa de atualização. Como se fosse um Windows que a gente atualiza e pega a versão que nos agrada. Desde quando é a Bíblia que tem que se adaptar ao nosso estilo de vida? Desde quando é Deus que tem que nos obedecer e não o contrário? Pelo amor de Cristo pregado na cruz. Nós precisamos olhar para a Bíblia. Óbvio que temos que entender a sua linguagem, a sua cultura. A Bíblia foi escrita para os judeus que tinham uma cultura diferente da nossa. Então, existem inclusive linguagens belíssimas na Bíblia que a gente às vezes deixa de entender e deixa de ter a magnitude da beleza porque a gente não entende. Por exemplo, o casamento judeu e o casamento de Cristo com a igreja. Existe esse paralelismo semântico. Eu vou tentar te explicar um pouquinho, só para você entender o que eu quero dizer, tá? Vou sair um pouco do tema, mas daqui a pouco eu volto. Você vai entender o porquê. Naquela época, o judeu, ele não namorava, né? As famílias, e a menina também não escolhia o seu pretendente. Elas eram prometidas a um homem e esse homem a comprava em troca de um dote. Então, se eu era um judeu, se apaixonava por uma menina, gostava dela, achava ela bonita, e quanto mais bonita, mais cara ela custava para o pretendente, o homem ia até a casa da donzela, e era a primeira vez que ele a via pessoalmente assim, dava um dote ao pai e dizia, olha, eu quero me casar com a sua filha. O pai fazia um compromisso com esse homem, ele ia embora, preparar a morada dos dois, preparar o lugar em que eles iriam viver. E nesse tempo de preparo, ele mandava um amigo dele até a casa da moça para que jantasse com ela à mesa, para que tivesse comunhão com ela e confirmasse o laço de matrimônio. Enquanto isso, o noivo estava lá, preparando a morada. No dia do casamento, se encontravam eles. E a consumação do casamento era feita através da união dos corpos, da perfeita união entre os corpos. O que isso tem a ver com Jesus e sua igreja? Jesus veio, comprou a nossa vida, comprou a nossa salvação com o preço mais caro que existe, porque nós somos lindas, a igreja é linda, maravilhosa. Então ele compra com seu próprio sangue. Vai embora preparar nossa morada com o Pai. Enquanto isso, ele manda um amigo nos visitar. Quem é esse amigo? O próprio Espírito Santo. E o Espírito Santo traz com ele presentes para nós, como os amigos do noivo levavam presentes à noiva na época dos judeus. Então, o Espírito Santo vem e nos traz dons de presente. Dons não. Um único dom, dividido em 9 unidades. Está lá em Gálatas 5:22. Se não me engano, se estiver enganada, me corrijam. Então, em algum momento, Jesus vai voltar para resgatar essa noiva. E como é que a gente faz para confirmar o nosso compromisso com ele? Na ceia do Senhor. Então, toda vez que nós estamos com o Espírito Santo na casa de Deus,
ceando em comunidade, nós estamos dizendo para Jesus, afirmando a Ele que estamos aqui esperando por Ele, esperando sua volta, esperando sua salvação, esperando sua redenção, certo? Então, a linguagem da Bíblia, ela precisa ser entendida em sua totalidade e não adaptada à nossa modernidade, aos nossos tempos líquidos. Isso não funciona, não é assim que funciona. O que tem mais a respeito da pornografia que nós podemos parar para pensar? Ao assistirmos pornografia, o nosso organismo libera em nós 2 hormônios, a serotonina e a dopamina, que são 2 hormônios que controlam o nosso sono, o nosso apetite, o nosso prazer, controlam muitas coisas a nosso respeito e fazem também as conexões neurais necessárias para que nós tenhamos um sono tranquilo, um bom apetite, enfim, muitas regiões da nossa vida são controladas pela serotonina e pela dopamina. Quando a gente assiste a pornografia, sem um estímulo físico, apenas com um estímulo visual, nós estamos dizendo para o nosso corpo que o prazer que vamos alcançar na sequência não precisa de esforço. Então a gente treina o nosso corpo a deixar de gostar de sexo com outra pessoa para gostar de um sexo virtualizado. Vou dizer para você, e agora eu vou abrir minha intimidade para você, por gentileza, guarde esse segredo com você, ok? Eu larguei o vício, a doença, a escolha, a decisão da pornografia há não muito tempo, ok? Tem pouco tempo, cerca de 1 ano e pouco, tem pouco tempo a última vez que pratiquei sexo sozinha com o auxílio da pornografia. E me lembro de ter feito isso com o meu marido em casa. Agora você me explica isso. Como que eu tenho um homem deitado na minha cama e eu prefiro um orgasmo fácil, rápido, de 5 minutos? Eu ensinei ao meu corpo isso. Anos e anos consumindo uma pornografia que me dá um orgasmo, um prazer e um relaxamento físico fácil, me fizeram preferir a masturbação ao sexo com meu marido. Então vejam a que ponto o pecado nos leva, né? Porque o sexo físico exige esforço. Então, olha o grau de perturbação psicológica e neuroquímica que o pecado nos leva, ok? Tenho certeza que falei só de mim, ninguém aí nunca passou por isso, tenho certeza que esse é um testemunho só meu, não duvido não. E aí nós vamos conversar sobre uma outra coisa. As mulheres, elas têm um período fértil, certo? Nós passamos mensalmente por um período fértil que nos coloca com os desejos mais aflorados. Se você é casada, ótimo. Transe com seu marido, faça sexo. É saudável, é bom para a pele. Amém? Agora, se você é solteira, como é que você faz para resolver esse problema? Amada, ore. Ore. Porque largar a pornografia não é fácil. Não é fácil. Já me vi sozinha em casa, tipo, meu marido estava trabalhando e eu sozinha em casa, com tesão, pegando o celular, falando, não, agora é só para relaxar o meu corpo. É só uma relaxadinha, é só um orgasmozinho. Só que a última vez que eu fiz isso, vejam a situação. Eu estava assistindo pornografia, eu estava no meio do sexo a só, e o Espírito Santo me fez a seguinte pergunta: você acha que Jesus está aqui te vendo? Cara, eu gelei. Eu falei, Jesus está aqui me vendo. O Espírito Santo mesmo me respondeu: sim, Jesus está com você em todos os lugares. Você é batizada, você é convertida, né? Nós estamos aí no teu processo de santificação. E sim, Jesus está aqui. Eu estou aqui. Cara, eu fui tomada por um constrangimento. Eu fiquei tão envergonhado que eu ajoelhei
e comecei a pedir perdão a Deus. Depois desse dia, eu parei de sentir vontade de assistir pornografia e me masturbar? Não. Eu ainda senti vontade mais um tempinho. Hoje eu não sinto mais, tá? Mas eu ainda senti. E toda vez que eu sentia essa vontade, o que eu fazia? Imediatamente, porque é uma decisão. Se você decidir, você vai arrumar uma estratégia. A minha estratégia era desligar tudo, a internet, tudo, ajoelhar no chão e orar. Espírito Santo de Deus, misericórdia de mim, me livra desse tesão, apaga esse fogo no meio das minhas pernas, porque eu não tô dando conta. E eu sempre fui atendida. Sempre. Não teve uma vez que eu não tenha pedido a misericórdia do Senhor e Ele não tenha derramado sobre a minha vida. Então eu te convido a fazer isso. Quando você estiver começando a pensar em pegar na pornografia, você desliga tudo, desliga a internet, desliga a televisão, tira os teus acessos, se sacrifica, ajoelha e ora e pede misericórdia. E pede para o Senhor te ajudar. Porque Ele vai, eu te garanto, tá? Hoje eu não sinto nem vontade mais. Quando eu estou com tesãozinho, marido, estamos aí. Se o meu marido não está em casa, eu espero por ele. Tá tudo certo, entendeu? Bom, por que a mulher moderna consome tanta pornografia? Vamos analisar o que tem em nós, que tem nos feito consumir tanta pornografia. Primeiro, nós temos visto aí, à torta e à direito, a cultura do empoderamento. O que é o empoderamento? O empoderamento é uma palavra que veio do inglês, empowerment, que era usada empresarialmente e que foi trazida para o português, emprestada para cá, e a gente completamente mudou a sua definição. Eu falo sobre isso numa live que está salva lá no meu YouTube, Viviane Enes, eu acho. Eu não sei qual é meu YouTube, não. Mas dá uma procurada lá, tem a minha live com o pastor Anderson Silva. E eu falo sobre como a mulher moderna foi empurrada para a pornografia. Eu falo disso lá também. E essa questão do empoderamento eu destrincho de uma maneira muito detalhada. Mas, o que a gente entende hoje por poder? A gente a gente tem a prática de um poder sem responsabilidade, e um poder que significa a dominação do outro pelo corpo. A gente entende que pode dominar o outro através do nosso corpo. E a gente pode? Pode. A gente pode. A gente sabe a necessidade sexual que o homem tem. Por isso que namoro cristão não pode demorar muito tempo. Porque o homem precisa de sexo. Nós também? Nós também. Mas a gente se distrai, a gente pensa em outra coisa, a gente dá... O cara é mais difícil. Então, assim, a gente pode dominar o outro pelo nosso corpo. Mulheres, eu estou mentindo? Por gentileza, seja franca comigo se você nunca usou o seu corpo para conquistar alguém ou para ter alguma coisa que você queria. A sua beleza, o seu sex appeal. Você nunca usou o seu corpo para isso? Para conseguir alguma coisa que você queria um cara? Eu já, e eu digo pra você do fundo do meu coração, com todo o amor do mundo, o nome disso é prostituição. Não repita isso. Você está se prostituindo. Seu corpo vale mais do que isso. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Seu corpo precisa ser santificado, porque ele vai viver em glória com o Pai. Bom, nós vivemos a realidade da liberdade sexual autônoma. Ou seja, a minha liberdade sexual independe de você. Eu não quero saber de você, eu quero saber de mim, do meu corpo, do meu sexo, do meu orgasmo, da minha necessidade, do meu psicológico, do meu emocional. Eu. Então, essa liberdade sexual autônoma nos leva ao sexo físico sem o sexo espiritual. A gente falou disso no começo da live. A gente está numa cultura de exposição excessiva de corpos. Vejam as nossas crianças. Vejam as nossas crianças. Exposição excessiva de corpos. A gente entende a liberdade a partir do sexo. Então, se eu posso fazer o que quero com a minha genitália, logo sou livre. Isso não é liberdade. Jesus vai dizer para nós que liberdade é estar livre do pecado, porque o pecado nos escraviza. Então, essa falsa sensação de liberdade que o mundo tem nos dado, tem nos escravizado ainda mais, porque a gente está ficando encalacrado e está mais difícil separar a santidade de demonização.
Bom, a gente tem a busca de informações como estratégia de manipulação. Também falei disso lá na live com o pastor Anderson Silva. O que que é? A gente tudo tá relativizando. Então, se eu quero falar mal do homem, eu vou procurar todas as estatísticas que falam mal dele e não falam de mim. Se eu quero demonizar a mulher, eu vou falar de todas as estatísticas que falam mal dela e não falam de mim. Então, a gente está usando a informação que a gente tem tanto acesso fácil para nos beneficiar, sempre. A gente não para olhar os nossos defeitos. E o que eu tô tentando fazer com você hoje é isso, te fazer olhar para o seu umbigo, não para o seu ego, mas para os seus pecados. Então a gente está vivendo a cultura da vulgaridade, outra coisa, tá? O sexo positivo, ou seja, o sexo é ótimo, maravilhoso, independente de como, quem, onde, quando e por que eu faço. Eu preciso fazer. Olha que escravidão. Eu só sou feliz se eu sou sexualmente ativo? É sério? Sua vida resume todas as coisas a isso? E a ausência de sexo te faz uma pessoa completamente infeliz? E Cristo tá onde na sua vida? Cadê Jesus na sua vida? A gente vive numa sociedade em que o homem tem poder sobre a mulher através do seu desejo. Então, eu me adapto às necessidades dele. Por que que a gente entrou na pornografia? Para descobrir por que que o homem gosta tanto. Não foi porque a gente gosta. Não é porque a gente gosta. Porque a mulher vê o sexo diferente. Para a mulher, sexo sem afetividade não tem sentido. Você pode até mentir para você dizendo que tem. Você pode até mentir para você dizendo que você é empoderada, feminista, maravilhosa, independente. Você não é. A tua fisiologia, o jeito que Deus te criou, leva ao teu coração a necessidade de ser amada. Eu sinto muito se isso te frustra e te decepciona. Mas o caminho que você está trilhando, achando que você pode todas as coisas sem aquele que te criou, é a solidão, o enfado, o sofrimento, a tristeza, o vazio. Você não precisa de homem para nada. É isso que você repete. E quando você diz isso, você está dizendo: eu não preciso de Deus, eu não preciso de Cristo, eu não preciso de ninguém. Então, você vai morrer sozinha. Você não precisa de ninguém, você não precisa perdoar ninguém, você não precisa pedir perdão para ninguém. É isso que o empoderamento está te dando? Uma solidão vazia e triste? O que mais a pornografia faz? Nos faz estimular a pedofilia. Eu sei que você nunca assistiu pornografia, eu devo estar falando aqui uma coisa absurda pra você. Mas se um dia você quiser pesquisar na internet, não é assistir não, é pesquisar na internet, você vai ver que as maiores pesquisas na internet a respeito de pornografia diz respeito à novinha do funk. Diz respeito a menores de idade, as ninfetas que o funk enaltece, que o funk hipervaloriza. E essas ninfetas são as suas filhas de 10, 12, 15 anos no máximo. São as suas primas, suas sobrinhas. São as meninas da sua família que você está ensinando, alimentando a pornografia aos pedófilos poderem desejar. Fantasia de professorinha não, aluninha, o coelhinho. Por que que o coelho é o símbolo da Playboy? Coelho, quando você pensa num coelho, você automaticamente pensa em quê? Na Páscoa. Nas crianças que Jesus diz: deixa vir a mim, porque elas são puras de coração, elas já têm o reino dos céus. Nós estamos tirando o reino dos céus das crianças e colocando o inferno nelas. Bom, quais são as nossas reais necessidades? A busca pelo amor é gerada em nós por Deus. A mulher, ela vincula o sexo ao amor, embora ela esteja se convencendo ultimamente que não.
O homem também, mas a gente sabe, eu não sei falar de homem, tá, gente? Eu não sou homem, o que eu entendo de homem é para lidar com meu marido e é o que tem. Mas eu sei, sendo mulher, que todas as vezes que eu disse pra mim que era só uma transadinha, eu carregava comigo um pouco daquele cara que eu deixei ali atrás. Sabe? E isso é triste. Então, Deus gera em nós essa necessidade de amor, porque Ele mesmo quer nos saciar. Então, Deus coloca no coração da gente essa necessidade de amor para que nós busquemos relacionamento com Ele, porque Ele é o único que pode saciar a gente. O único. O desejo de sermos amadas. E aí agora você vai lembrar de uma amiga sua. Eu tenho certeza que você vai lembrar de uma amiga sua. O desejo de ser amada pode nos tirar a sabedoria da razão. Quantas vezes uma amiga, tá? Não tô falando de você, não. Uma amiga sua transou com um cara achando que assim ia segurar ele. Achando que dando pra ele o que ela tem de mais valioso,